Esse é um papel milimetrado que foi baixado da internet em formato PDF e impresso em casa com uma impressora jato de tinta. Observe que o papel milimetrado tem sempre uma margem em branco e essa margem deve permanecer em branco. Nós não vamos marcar jamais essa margem. Observe também que existe um quadrado maior, né, no qual se insere toda a parte milimetrada. A parte milimetrada ela é dividida em subquadrados. Então você vai ver que existe um quadrado bem aqui. Existe também um outro quadrado bem aqui. E por fim, existe o menor quadrado bem aqui no cantinho, que é 1 milímetro por 1 milímetro. Seguindo a sequência, eu tenho o seguinte: menor quadrado, 1 milímetro por 1 milímetro. Próximo quadrado maior, 5 milímetros por 5 milímetros. Você vê então que eu preciso de 4 desses quadrados para ter então 10 milímetros por 10 milímetros. Este quadrado então maior vai ter 5, 10, 15, 20, 25 milímetros nessa direção e 25 milímetros nessa direção, formando então uma grade de 25 por 25. Quando eu planejo fazer um gráfico em papel milimetrado, eu vou querer encontrar um ponto que vai ser justamente o ponto de início do meu gráfico. Eu vou querer escolher, por exemplo, esse ponto bem aqui. Eu marco ele mais forte. É a partir desse ponto que eu vou desenhar os eixos. Então, eu vou ter um eixo horizontal, nesse sentido. E um eixo vertical, nesse sentido. É usual colocar pequenas setas ao final, indicando que o eixo continua e não para por aqui. Nós vamos definir a origem como sendo este ponto. Essa é a origem do eixo horizontal e também é a origem do eixo vertical. Geralmente, quando se faz um gráfico, se coloca um único zero próximo a esse ponto, indicando que é a origem. Uma vez feitos os eixos horizontal e vertical, se eu estou fazendo um gráfico de posição por tempo, eu vou querer rotular o eixo horizontal como tempo em segundos e o eixo vertical x em metros. No eixo horizontal,
eu vou querer escolher 1 a cada 10 milímetros. Então, eu vou marcando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No eixo vertical, eu vou escolher 5 a cada 10 milímetros. Então, eu vou colocar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Como meus dados possuem tempo entre 0 e 10 segundos, e como as posições dos meus dados estão entre 0 e 35 metros, eu vou poder encontrar todos os pontos referentes aos meus dados aqui neste gráfico. Observem que o gráfico, agora, através dos seus eixos, ocupa a maior parte da área milimetrada da página. Na prática, gráfico bom é gráfico grande, gráfico que ocupa a página toda. Conforme a gente faz gráficos cada vez maiores, o nosso erro ao fazer o gráfico sempre é menor. Quanto à escala horizontal, nós percebemos aqui que para 1,0 segundos eu tenho 10 unidades, 10 quadradinhos aqui, fazendo a subdivisão de 0 a 1 segundo. Isso quer dizer que uma unidade vai ser igual a 0,1 segundo. Ou seja, eu dividi 1 segundo por 10 unidades para obter o valor de uma única unidade. Uma única unidade, então, é 0,1 segundos. Nós discutimos em sala de aula que nós podemos marcar até metade da menor divisão, ou seja, a minha menor divisão para esse papel milimetrado dividido em quadradinhos, a metade da menor divisão dividido por 2, vai ser então 0,1 segundo dividido por 2 vai dar 0,05 segundos. Ou seja, eu posso marcar 0,05 segundos, eu posso marcar 0,10 segundos, 0,15 segundos, qualquer múltiplo de 0,05 segundos eu posso aqui achar no eixo do tempo. Já o eixo vertical, eu tenho o seguinte: 5 metros correspondem de 0 a 5 aqui, eu tenho 10 unidades. Então, eu tenho 10 unidades.
eu posso então dizer o seguinte, que uma unidade vai ser igual a 5 dividido por 10, que vai dar 0,5 metros. Então, cada bloquinho desse corresponde a meio metro. E eu posso achar sempre metade da menor divisão. Então, se eu pego a menor divisão e divido por 2, isso vai dar então 0,25 metros. Isso quer dizer que nesse eixo eu posso encontrar qualquer múltiplo de 0,25 metros. Então, aqui embaixo, eu posso achar 0, 0,25, 0,50, 0,75, 0,10, assim por diante até chegar em 5. Muito bem, eu estou pronto então para construir o meu gráfico dos meus dados de posição por tempo. Eu vou começar com um tempo de 8 segundos. Eu preciso encontrar 26. Então, em 8 segundos, eu vou começar a subir até eu achar 26. Então, se aqui é 25, o próximo quadradinho é 25,5, o próximo quadradinho é 26. Então, eu vou marcar aqui uma linha pontilhada horizontal que vai encontrar a minha linha pontilhada que vem de t igual a 8 segundos. Eu vejo então que o ponto a ser marcado é esse aqui. Depois eu posso apagar as linhas pontilhadas. Mas agora eu vou passar para o próximo par, tá, de dados, que é 6 e 19. Ou seja, em t igual a 6, eu preciso subir até encontrar 19. Note que bem aqui eu cheguei na posição de x igual a 20. A linha pontilhada aqui fica pouco visível, mas vai dar justamente esse ponto aqui. 2 quadradinhos abaixo, eu tenho 19. Então, ó, eu vou marcar a minha linha pontilhada em 19 para eu não me perder. E eu posso, de imediato, apagar a linha pontilhada que eu fiz em 20 para me guiar. Você não precisa fazer isso se você não quiser. É a critério. Muito bem. Para o tempo t igual a 4, eu tenho que encontrar x igual a 14. Então, em t igual a 4, eu preciso ir até x igual a 14, ou seja, 2 bloquinhos antes de x igual a 15. Em x igual a 14, eu posso botar minha linhazinha pontilhada para eu ter certeza que eu não errei a posição dos pontos. Para t igual a 2, eu quero marcar x igual a 11. Então, t igual a 2 também aqui, eu vou subir até x igual a 11. Isso vai ser 2 bloquinhos acima de 10. Bem aqui. Posso botar a minha linha horizontal
em x igual a 11. E agora, eu quero marcar t igual a 0, x igual a 10. A razão que eu comecei com 8, depois passei para 6, para 4 e para 2, foi para deixar o par t igual a 0, x igual a 10 por último. Eu quero com isso mostrar que o procedimento é igual quando eu estou em t igual a 0. Então, em t igual a 0, eu vou subir com a linha pontilhada até eu encontrar 10. Quando eu encontrar 10, eu vou marcar a minha bolinha. Note que a minha linha vertical pontilhada não foi necessária, porque eu já estou na posição x igual a 10. Ok? E já estou na posição t igual a 0, em cima do eixo. Então, sempre que eu for marcar um ponto em cima do eixo, eu não vou ter uma linha pontilhada vertical. Eu sei, então, que em t igual a 0, a posição do objeto era x igual a 10. A gente vai tratar esta posição como sendo a posição para o tempo inicial. Interpolação. Então, para interpolar, eu preciso, então, observar a tendência dos meus pontos. Nesse caso, eu vejo uma clara tendência de uma curva para cima. E eu preciso traçar a linha mais suave que passa pelos pontos. Então, ela vai ser a curva mais suave. Eu vou aqui, então, puxando essa linha com muita tranquilidade, para ela ficar com a curvatura bem suave. Você nota que eu vou colorindo uma certa região, que depois eu posso usar, inclusive, a borracha para tirar o excesso. Você quer marcar os pontinhos bem grande para eles serem visíveis, tá? Note que você observar uma tendência e interpolar com base nessa tendência é uma observação muito forte, tá? Você está dizendo que o objeto que está em movimento seguiu uma trajetória suave, né? Sem modificações bruscas. Então, poderia ser que meu gráfico, gráfico não, o movimento real, tivesse começado a se movimentar, aumentado a velocidade, diminuído e voltado para esse ponto. Eu vou imaginar que isso não ocorreu. Eu vou imaginar que eu posso observar a tendência e interpolar com base nessa observação. Com isso, eu estou definindo os valores dos gráficos entre 0 e 2, entre 2 e 4, entre 4 e 6, 6 e 8. Isso é interpolação, porque eu estou entre o meu conjunto de dados aí de 0 até 8. Muito bem. Para extrapolar, eu vou observar a minha tendência e vou ir além dos meus dados, ou seja, os meus dados cobrem um intervalo de 0 a 8. Eu vou extrapolar até chegar em 10. É por isso que quando eu faço o meu eixo horizontal e o meu eixo vertical, eu sempre deixo um espaço a mais para eu poder extrapolar. Para extrapolar, então, eu vou
puxando a linha, seguindo a curvatura. Muito bem, eu extrapolei o meu gráfico. Vou tirar um pouquinho aqui do excesso. Eu vou reacender com a linha um pouquinho mais fina. Muito bem, pronto. Então, eu agora já interpolei e extrapolei. Todo gráfico tem um título, então eu vou colocar aqui gráfico de posição por tempo. Você pode então sublinhar o gráfico para ficar claro que trata-se de um título. Vou apagar então as marcações na margem. Para deixar a margem limpa. Ok, o meu gráfico de posição por tempo agora está completo. Eu posso passar para a fase de análise. Digamos que queremos determinar a posição do objeto para t igual a 7 segundos. Para fazer isso, eu vou encontrar aqui t igual a 7, vou subir com a linhazinha pontilhada até eu encontrar o gráfico. Encontrando o gráfico, eu vou fazer uma linha horizontal até eu chegar no eixo vertical. Muito bem. Eu cheguei aqui na posição, então eu estou aqui em 20. Se eu subo 2 quadradinhos, eu tenho 21, mais 2 quadradinhos, 22. Como eu subi só metade de um quadradinho, eu vou ter 22,25. Então, o valor da posição para t igual a 7, vou botar uma marcazinha aqui, vai ser justamente x igual a 22,25 metros. Agora, se eu quero determinar o tempo no qual o móvel passou em x igual a 15, então eu vejo que x igual a 15 está bem aqui. Eu vou traçar uma linha horizontal até eu chegar na posição.
Chegando na posição do gráfico, eu vou descer com a linha vertical até eu achar a posição no eixo do tempo. Note, então, que eu estou justamente em t igual a 4,5 segundos. Então, para x igual a 15 metros, eu tenho t igual a 4,5 segundos. Então, é assim que nós fazemos a leitura do gráfico. A inclinação do gráfico de posição por tempo revela informação sobre a velocidade do móvel. Inicialmente, este móvel começa com a velocidade muito baixa, porque a caneta aqui não tem inclinação. Conforme vai andando, a velocidade vai aumentando. E aí, a partir de um certo tempo, ela começa a ser aproximadamente constante. Nesse exemplo, vamos calcular a velocidade média para o intervalo de tempo entre 0 segundos e 10 segundos. Para isso, eu localizo no gráfico o tempo de 0 segundos e acho o ponto inicial no gráfico. Vou colocar um i aqui de inicial. Em t igual a 10, eu vou achar então a posição no gráfico, o ponto final. Então, você vê que t final é igual a 10 segundos, t inicial é igual a 0 segundos. A posição final, se você anda aqui para a esquerda e localiza o ponto, vai dar x final é igual a 34,5 metros. X inicial corresponde a 10 metros. Eu vou então ilustrar isso desenhando um triângulo retângulo. Primeiro, eu vou traçar a hipotenusa, unindo o ponto inicial ao ponto final. Depois, seguindo aqui em x igual a 10 metros, na horizontal, eu vou traçar a base do meu triângulo. Na vertical, em t igual a 10 segundos, eu fecho o meu triângulo. Então, eu vou ter delta x e delta t. A velocidade média, conforme definido em sala de aula, é delta x sobre delta t. Para obter, então, delta x, eu calculo x final menos x inicial. Eu vou utilizar, então, x final como sendo 34,5 menos x inicial correspondente a 10, para um total de 24,5 metros. Delta t é igual a tempo final menos tempo inicial. Tempo final é 10 segundos, tempo inicial é 0. Delta t, então, corresponde a 10 segundos. Eu posso, então, substituir em ΔX sobre ΔT
eu vou ter 24,5 metros sobre 10 segundos. Fazendo a conta, isso me dá 2,45 metros por segundo. E se eu expresso isso com somente uma casa decimal, eu tenho aproximadamente 2,5 metros por segundo. Nesse exemplo, vamos calcular a velocidade média entre 0 e 5 segundos e também entre 5 e 10 segundos. Isso nos permite comparar a velocidade média para os primeiros 5 segundos da viagem com os últimos 5 segundos da viagem. Então, para a velocidade média entre 0 e 5 segundos, eu tenho aqui 5, aqui eu tenho 0, eu vou ter o ponto inicial e o ponto final no gráfico. Eu posso, então, completar o meu triângulo e ele vai ficar assim. Eu posso, então, determinar quem é ΔX e quem é ΔT. ΔX para esse triângulo vai ser justamente a posição final. E se você fizer a conta aí, você vai estar 2 bloquinhos acima do 15. Então, bem aqui, em x final igual a 16 metros. A posição inicial, como no exemplo anterior, é 10 metros. ΔX, então, é a diferença entre x final e x inicial. X final, 16 metros, menos a posição inicial de 10 metros, vai dar, então, um deslocamento de 6 metros. ΔT vai ter um tempo final menos um tempo inicial. Eu tenho, então, 5 segundos menos 0, que vai me dar, então, 5 segundos. É o tempo para o deslocamento. A velocidade média para esse trecho é ΔX sobre ΔT. ΔX é 6 metros e ΔT é 5 segundos. Fazendo a conta aí, eu vou ter, então, 1,2 metros por segundo. Para o segundo trecho, eu vou tomar este ponto agora como sendo o ponto inicial. Vou botar um primozinho, que é o novo ponto inicial. E eu vou ter um ponto final localizado bem aqui. Então, esse é o novo final. Se eu completo o meu triângulo, o meu triângulo retângulo,
eu tenho um segundo triângulo. Isso me permite calcular um novo ΔX e um novo ΔT. O novo ΔX vai ser x final menos x inicial. X final é 34,5 metros menos 16 metros. Temos como resultado, então, 18,5 metros. E para ΔT, T final menos T inicial, 10 segundos menos 5 segundos vai dar, então, 5 segundos. A nova velocidade média para esse segundo triângulo vai ser meu ΔX sobre o ΔT. ΔX é 18,5 metros e o ΔT é 5 segundos. Fazendo a conta aqui, eu vou ter, então, 3,7 metros por segundo. Ok, isso é muito interessante. No exemplo anterior, a velocidade média para o percurso como um todo foi aproximadamente 2,5 metros por segundo. De acordo com a nossa conta, a velocidade média para o primeiro trecho do percurso, os primeiros 5 segundos, a velocidade média foi 1,2 metros por segundo, abaixo, portanto, de 2,5 metros por segundo. E para a segunda parte do percurso, os últimos 5 segundos, a velocidade foi 3,7 metros por segundo, maior do que 2,5 metros por segundo. Fica claro, então, que a inclinação da hipotenusa do triângulo está me mostrando a velocidade. Para este trecho aqui, a inclinação é essa. Menor do que a inclinação para esse segundo trecho. Para o percurso como um todo, compare a inclinação para o exemplo anterior, unindo aí o ponto inicial e o ponto F'. Você vê que essa inclinação é maior do que essa, mas menor do que a de cá. Isso, então, nos dá uma boa ideia de velocidade média. Queremos, portanto, a velocidade instantânea para t igual a 7 segundos. Eu preciso, então, determinar a inclinação do gráfico nesta região aqui. Para fazer isso, eu preciso traçar a tangente. Para traçar a tangente, a reta tangente, nós vamos utilizar uma régua. Eu vou colocar a régua tal que ela mostra a mesma inclinação do gráfico para este trecho. Então, observe aqui que a régua colocada nessa posição aqui, ela tem a mesma inclinação que o grafo para o trecho indicado. Eu posso, então, traçar a reta tangente. A reta tangente vai ser a maior reta que eu possa traçar. É um pouco exagerada. Ela vai passar tangente ao grafo no ponto desejado. Tá, então, a minha reta tangente. Eu preciso agora calcular a inclinação da reta tangente. Para isso, eu vou escolher 2 pontos na reta tangente. Eu quero escolher esses pontos de forma conveniente
mas o mais afastados um do outro possível. Então, eu vou aqui em t igual a 10, marco o ponto final na minha reta tangente, então vou colocar um F aqui, de ponto final, e eu vou marcar bem aqui o meu ponto inicial. Agora, eu quero calcular a velocidade média para essa reta. Então, nós podemos aqui fazer a leitura do tempo final. Eu tenho que o tempo final é igual a 10 segundos. O tempo inicial corresponde a 0,75. Então, o tempo inicial corresponde a 0,75 segundos. A posição final, eu vou marcar aqui a meio caminho entre 30 e 35. É só seguir aqui a linha mais escura, ó. Vai dar bem aqui. Isso vai dar x final é igual a 32,5 metros. X inicial, para esse ponto inicial, corresponde a 0. É só sair do ponto aqui e seguir até o eixo, eu tenho 0. Eu posso, então, calcular a velocidade média para a minha reta tangente. Então, botei um TG de tangente aí. Isso, ó, eu vou calcular o ΔX sobre o ΔT para a reta tangente. O ΔX, então, é x final menos x inicial, t final menos t inicial. X final é 32,5 metros. X inicial é 0. O tempo final é 10 segundos. O tempo inicial é 0,75 segundos. Você pode usar uma calculadora para fazer essa conta. Se você utiliza uma calculadora, tá? Não esqueça o seguinte, você tem que calcular o numerador e depois o denominador. O numerador aí é fácil, né? 32,5 menos 0 vai dar 32,5 metros. E a diferença aqui no tempo vai ser de 9,25 segundos. A velocidade definida pela reta tangente vai ser, então, a razão aqui. Eu vou precisar de 32,5 dividido por 9,25. O que me dá, então, 3,51 metros por segundo. Aproximadamente 3,5 metros por segundo. Vamos agora fazer outro exemplo de determinação de velocidade instantânea. Para essa nova situação, eu quero a velocidade instantânea justamente para t igual a 3. Então eu vou achar no eixo do tempo 3 segundos, vou subir e vou marcar aqui este ponto. É justamente esse ponto para o qual eu quero traçar uma reta tangente. Então, se eu procuro justamente a tangência aqui, ó, ele vai ser aproximadamente tangente, bem aqui, ó. Você vê que a régua mostra a inclinação do grafo
para esta região. Eu posso, então, traçar a minha reta. Essa aqui é chamada de uma reta auxiliar tangente. É justamente a velocidade dela que eu tenho interesse. Eu posso, então, escolher dois pontos na reta, um inicial e outro final, o mais espaçado possível, tal que seja conveniente a leitura. Para o tempo t igual a 10, eu marco aqui exatamente esse ponto e chamo ele de final. E o ponto inicial eu vou marcar bem aqui, colocar um i de inicial. Eu posso fazer a leitura do tempo final. Tempo final é 10 segundos. O tempo inicial é 0 segundos. Agora eu tenho que achar a posição final. Então nós vimos que aqui é 25. Como eu estou 2 quadradinhos abaixo, eu diria até 2 quadradinhos e meio abaixo de 25, então eu vou ter 2 quadradinhos, corresponde, cada um é meio, né? Então eu vou ter 24,5, 24. Metade de um quadradinho é 0,25. Então eu tenho 24,25. Marcando aqui, então, desculpe, 23,75. Porque a gente tem 25 menos meio, 24,5, menos meio vai dar 24, menos metade de meio vai dar 23,75. Então, nós estamos bem aqui em x final igual a 23,75 metros. E x inicial, você vê aqui, corresponde justamente à metade entre 10 e 5. Então, x inicial vai ser 7,5 metros. Eu posso calcular, então, a velocidade média para a reta tangente. Isso vai ser ΔX sobre ΔT, avaliado para a tangente. Eu tenho x final menos x inicial, dividido por t final, menos t inicial. X final é 23,75 metros, menos 7,5 metros, dividido por 10 segundos menos 0. 23,75 vai dar, se você quiser usar a calculadora, tá? Você vai estar fazendo a seguinte conta. Primeiro o numerador, 23,75 menos 7,5. Isso vai dar 16,25 metros, dividido por 10 segundos. Aí não precisa da calculadora, né? A velocidade para a reta tangente vai ser 16,25 por 10 segundos. Então isso vai dar 1,625 metros por segundo. Com somente duas casas decimais, eu vou ter o seguinte: a velocidade da reta tangente é igual a 1,63 metros por segundo, onde eu arredondei a partir da terceira casa, que é 5, tá? Tá bem na metade, então 2 passa para 3, o próximo número. Note, então,
que a velocidade instantânea para 3 segundos é igual a 1,63 metros por segundo, com 2 casas decimais.